Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão Inteligência Comercial. Como o uso de dados pode impulsionar o seu time de vendas? Eu sou o André Canto, responsável por alianças Tableau na Salesforce Brasil e trabalho com os melhores parceiros especializados em dados do país. Nesses próximos 30 minutos, nós vamos falar de um tema muito pedido pelos nossos clientes. Como melhor utilizar os dados para aumentar a lucratividade e melhorar a eficiência na área comercial. É muito comum as empresas terem um sistema de CRM e muitos gestores falam para a gente, ok, eu tenho um monte de dado aqui, só que eu não sei o que eu faço com eles. Então, como é que eu posso levar isso para um próximo nível, né? Como é que eu posso usar esses dados para tomar melhores decisões comerciais? E é para falar disso que nós trouxemos aqui as verdadeiras autoridades no assunto em dados, que é o time da BHS Cryptos. Eu vou apresentar para vocês o Elbert, o Danilo e o Paulo, que vão aqui nos próximos 25 minutos mostrar para a gente, dar algumas dicas muito valiosas para quem está assistindo, de como usar melhor os dados que vocês já têm dentro de casa a seu favor para melhorar a eficiência comercial e aumentar a lucratividade. Time BHS, obrigado por estarem aqui. É com vocês. Maravilha, agradeço a participação, agradeço a assistência de todas as pessoas que estão aí nos assistindo. É muito bom ter vocês aqui. Primeiramente, a gente gostaria de falar um pouco sobre a Cryptos. Nós somos uma empresa aí do grupo BHS, já parceiras do Tableau já há um bom tempo, com clientes do Brasil inteiro, de diversos setores. Já fomos eleitos a parceira número 1 da Tableau na América Latina no ano de 2021. Então, trazemos conosco esse orgulho que é de pertencer, né, de ter uma parceria aí muito forte, muito consolidada e ao mesmo tempo de poder trazer para vocês aí todo o know-how, todos os insights que a gente já criou ao longo desse tempo. Né, gostaria de apresentar para vocês o Elbert, que vai passar também um pouco a respeito dele, um pouco a respeito das nossas soluções, para a gente conseguir já ir seguindo aí com as nossas apresentações. Legal, Paulo, obrigado. Bom dia, André, obrigado pela parceria de sempre. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir aí com mais um tema bem relevante, né? A gente vai falar um pouco sobre a área de negócios, mostrar como que o Tableau pode ser um aliado bem forte, né, para você que faz gestão de vendas, para você que precisa olhar os seus negócios com mais granularidade. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Muito legal. Paulo, eu volto a palavra para você, que eu vou compartilhar minha tela. E enquanto isso, dê a sua mensagem, por favor. Não, maravilha. Ao mesmo tempo, seguindo aquilo que o André Canto citou no início da apresentação, hoje a gestão de um time de negócios ela é uma tarefa comum a todos os segmentos de empresas, independente do tamanho da empresa, né? Independente da relevância econômica que essa empresa traz para a sociedade. E a gente já tem vivenciado isso ao longo dos anos, né? Esses ambientes aí, os mais diferentes ambientes e desafios. E hoje a gente preparou esse conteúdo para vocês, justamente para vocês serem guiados aí através de análises, que ao mesmo tempo que elas são simples, vocês vão visualizar isso ao longo da apresentação, elas vão numa direção muito poderosa para uma gestão mais eficaz dos dados. Né? Então, como a gente pode ver aqui, né, para tornar essa apresentação mais fluida, a gente vai considerar aqui os seguintes personagens. Né, o Magalhães, ele é um gerente de vendas experiente, ele já tem uma carreira sólida aí de mais de 20 anos no segmento de varejo. Então ele passou aí por diversas fases aí dentro da evolução da área de negócio, dentro da evolução da visualização de dados. E nos últimos meses, ele tem sido desafiado a entender com mais profundidade como que o negócio dele tem se comportado. Né, ele encomendou a Cryptos, né, para um apoio consultivo, né, justamente para auxiliar ele dentro dessa jornada analítica. E você, Elbert, vai ser o executivo, né, que vai apoiá-lo dentro dessa análise de dados que ele precisa fazer. Né, e essa missão que você vai ter é de justamente trazer mais dados, mais informações para um aprofundamento maior nesses principais indicadores, correto? Legal, Paulo. Sim, até muito bom você trazer esse ponto, porque o Danilo está aqui. Danilo é o nosso head da consultoria, tem uma experiência muito rica em análise, em toda a esteira de dados, né, que a gente chama, desde a ingestão do dado, modelagem, até a última milha aqui, que é a ciência de dados, onde o Danilo lidera uma equipe, né, tarefa, com competências múltiplas. E eu faço questão de apresentar até para mostrar o seguinte, né, no dia a dia, aqui sendo responsável pela empresa, tocando a empresa no dia a dia, também vendas é um assunto que eu preciso analisar. Então, muito do que está aqui hoje, que a gente vai mostrar para vocês, vem da experiência que a gente tem com vários clientes, né, porque a área comercial é um tema comum a todas as empresas, independente do porte, do tamanho, da área de atuação.
E a gente precisa ganhar profundidade, né? Porque a entrada de dinheiro se dá pela área comercial. Então, o que a gente vai passar aqui hoje é exatamente como que indicadores que, ao mesmo tempo, são simples de ser analisados, mas têm um lado bastante poderoso para gerar insights para tomada de decisão. Então, o objetivo é esse, mas qualquer coisa aqui, se eu precisar dos universitários, o Danilo está aqui para apoiar a gente com todo o conhecimento que ele tem. Maravilha. E assim, considerando toda a nossa experiência já, né, são muitos anos aí já envolvidos na tecnologia, acompanhando as atualizações que o mercado solicita e que a área usuária também solicita do mercado, né, como especialistas em dados, a nossa proposta ela foi oferecer logo de cara, na primeira visão, os dois principais indicadores, né, que são os KPIs, vendas e margens de vendas, com as respectivas linhas de produtos. E a gente já consegue visualizar isso desde a visão inicial, né? Sim, sim, é isso que a gente pensou, né? A gente já tem, de uma certa forma, o que o mercado chama de UX, né? Que é User Experience, ou seja, como que a gente pode trazer para o usuário a melhor experiência. O que a gente aprendeu ao longo desses anos, que nem sempre você precisa ter um dashboard, uma tela extremamente poluída. À medida que o usuário, né, quem está navegando num relatório, num dashboard como esse, precisa ter mais informação, o Tableau vai permitir esse aprofundamento. A gente sai de uma análise mais macro para uma análise mais granular, onde a gente consegue ter esse tipo de visão. Então, aqui, por exemplo, o Magalhães já bate o olho aqui e ele já consegue ver o total de vendas que tem naquele período. A gente está trazendo aqui um acumulado dos últimos 24 meses, ele já consegue ver a margem de vendas, e aqui também, ou seja, passando mês a mês, né, quando a gente passa cada barrinha, perceba que está bastante agradável, não é aquela coisa poluída, com a informação necessária que ele precisa. E aqui do lado direito, o que a gente pensou foi exatamente o seguinte: eu ter elementos de navegação, mas elementos de navegação que já são prescritivos, né? Eu quero melhorar o quê? Quero melhorar minha performance de vendas e lucratividade. Eu posso clicar aqui e navegar para esse dashboard. Eu quero entender minha base de clientes. Então, essa primeira tela ela é bastante poderosa, porque, eventualmente, eu preciso só olhar para ela. Aí eu olho para ela, já resolvo o que eu preciso e volto para o negócio, tomo uma decisão. Agora, se aquele nível de informação não foi suficientemente boa para eu estar com a segurança de decisão, eu começo a adentrar nesse conjunto de dashboards que a gente tem aqui. É muito legal a gente avaliar dessa forma, né, todos os aspectos que você está mostrando. E, particularmente, eu gosto muito dessa abordagem, né, de numa primeira tela a gente ter todo um resumo do negócio, né, quase como se fosse uma capa ali do projeto, né. E essas características importantes, né, inclusive algumas que a gente vai citar aí ao longo do tempo, que vocês logo vão notar também, são diferenciais do Tableau. O Tableau ele é uma ferramenta muito intuitiva, né? Ele permite que você tenha visões macros ou granulares, né? Dependendo do tipo de problema que você tem. E ao mesmo tempo, tudo isso você faz com uma experiência de usuário muito forte, muito marcante, né? É muito comum vocês verem dashboards aí, né, ao longo da trajetória que todos vocês tiveram aí no mercado, né? Muito poluídos, né? Relatórios aí com cores muitas vezes não amigáveis. Isso tudo a gente vai tratar ao longo da apresentação. Mas normalmente, quando isso acontece, né, a experiência da pessoa que está visualizando, consumindo aquele dashboard, não ser tão legal assim, normalmente se deve a dois motivos. Isso com a nossa expertise aí já dentro aí do mercado, aí, tanto envolvendo uma ferramenta tão boa como o Tableau, também envolvendo serviços, né? Que esses motivos normalmente são a falta de experiência da consultoria que está atendendo aí, né? De entrevistar a área usuária, de entender realmente as raízes dos problemas, as dores, os perfis de visualização que eles querem ver. E o segundo problema é a limitação da ferramenta, né? Que muitas vezes você precisa colocar tudo ali de uma vez só, você não consegue, né, trabalhar esses dados de uma forma individualizada antes de fazer a junção dentro de um dashboard por meio de containers. Isso tudo faz muita falta para o usuário lá no final. Sim, Paulo, você disse bem, né? Por exemplo, você citou cores, né? O que a gente está vendo aqui nessa primeira tela é uma paleta de cores especialmente feita para daltônicos. Então, há um cuidado do fabricante, não só de trazer o poder computacional que a ferramenta também oferece, mas de acessibilidade. Então, eu posso trabalhar fontes diferentes, as cores não são um mero elemento, né, elas têm uma razão de existir aqui dentro de um dashboard, né, que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, mas nessa primeira tela aqui você já vê. Então, essa primeira paleta é uma paleta para daltônico, que há grande chance dele conseguir perceber todos os números, e se tiver alguma outra dificuldade, tem toda uma possibilidade de edição
que a plataforma de Tableau oferece. Aqui, por exemplo, eu quero melhorar o quê? Então, Magalhães tem uma necessidade de entender a performance de vendas dele, né? Como que eu estou performando em venda, como que eu estou performando em lucratividade. Esse é um objetivo comum de qualquer área, né? Se eu sou da área de negócios, eu preciso garantir que a gente está vendendo no melhor preço, na melhor rentabilidade possível, para que a empresa, a companhia como um todo, independente do porte, possa operar seus projetos, seus investimentos, o crescimento de mercado, etc. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nesse submenu e simplesmente clicar. Na hora que eu clico, né, nesse submenu, veja que eu já tenho aqui um sumário executivo. O que a gente pensou construir nesse sumário executivo, de novo, em cima das melhores práticas, né, é eu ter um conjunto também de filtros agrupados, aonde eu possa ali oferecer para aquele usuário e no nível de detalhe que ele quer. Aqui, por exemplo, eu deixei novembro, né, do ano de 2021, mas eu posso selecionar aqui uma linha de produto específica, entre todas que eu transaciono aqui dentro da empresa do Magalhães. Deixamos aqui compartimentos de filtros, porque eventualmente na hora que a gente apresentar o projeto, mas eu gostaria de ter um filtro agora, que além da linha eu pudesse ver a região, pudesse ver a categoria. Isso tudo muito fácil de ser confeccionado e produzido no Tableau. Eu posso também navegar por clientes. Eu quero nessa visão ainda de um sumário executivo, onde nessas 6 subtelas, né, que a gente vê aqui agrupadas, eu tenho informações já muito relevantes, né, não só o meu total de vendas, né, como foi o custo de vendas, e aqui de fato eu vejo a margem em valor absoluto, ou seja, o que seria ali o dinheiro que de fato está vindo para eu operar pagamento de folha, despesas e, obviamente, reinvestimento na empresa, um cálculo de rentabilidade. Eu vejo uma evolução do total de vendas, né, como que essa curva está se comportando. Né, eu vou explicar já essa questão das cores aqui, né, porque a gente pensou num ponto bem específico do porquê que essas barras mudam de cores aqui à medida que a gente vai passando. Né, se eu estou conquistando novos clientes ou não, que isso é fundamental. Né? Ou seja, eu estou num ano específico e a pergunta é, ok, esse ano eu conquistei 30 clientes. Esses 30 clientes continuam comprando comigo porque a beleza do negócio é essa, né? Eu mantenho os 30 clientes, no ano 2 eu vou e conquisto mais 45, mais 50 clientes, para o ano 3 eu já entro jogando ali com 80, 100 clientes. Então, toda uma evolução de como que esses clientes estão se comportando, não só na perspectiva de vendas, mas em imagem de vendas também. E eu posso dividir, como dividimos aqui, a visão de cliente, né, que a gente aparece aqui nessa tela, com uma visão da linha de negócios. Então, foi assim que a gente pensou esse primeiro sumário executivo, Paulo. E é muito legal, Elbert, que, por exemplo, eu gostei muito daquele filtro ali em cima, né, que ele permite para o Magalhães definir a sazonalidade da análise dele, né, que é ali período atual versus período de referência. E por que que eu falo que eu gostei muito desse filtro específico? Porque conversando com outras empresas, né, que possuem demandas semelhantes, eles não usavam o Tableau e eles outras plataformas, elas precisam de uma linguagem de programação que às vezes não é simples, né? Inclusive tratando ali de linhas de código ou linhas de cálculo aí, que já são um pouco mais complexas, que exigem do profissional um conhecimento maior ali a nível de tecnologia, ou então até mesmo a nível de segurança da informação, tecnologia da informação nas suas mais variadas vertentes. Inclusive, eu quero ressaltar aqui para todos vocês que estão assistindo, né, que o Tableau ele tem um recurso chamado de cálculo de tabela rápido, que é justamente para mitigar isso, né? Então, para vocês aí que já não têm tanta familiaridade com cálculo, o Tableau também é feito para vocês, né? Então, é um recurso muito interessante. Ele empodera, ele traz velocidade ali para os usuários, justamente para que as análises de dados elas possam ser feitas sem a necessidade de você criar uma linha de cálculo. Né? Você pode calcular ali, por exemplo, um total acumulado, uma diferença entre períodos, né? Inclusive, a nível percentual, você consegue tirar isso sem precisar fazer conta, né? O percentual do total, a média móvel, né? Que é muito útil ali para você conseguir tirar sazonalidades, vieses de uma análise que é bem vertente aí dentro do mercado, é algo que o mercado vem exigindo bastante da gente. E também crescimento anual, crescimento período a período, assim como mostrado aí dentro do filtro, né, comparações entre períodos, justamente para que a gente consiga tirar aí informações muito interessantes e ao mesmo tempo aí de uma forma muito acessível, fácil para que todas as pessoas consigam aí visualizar e ao mesmo tempo analisar seus dados de uma forma empoderada, de uma forma granular, mas também de uma forma muito analítica.
né? Elbert, eu gostei muito desse lado visual também falando nisso, né? As cores elas querem dizer o que nesse dashboard? Eu já vi que a gente tratou aí as cores aí ao longo da nossa conversa e você já citou aí recursos bem interessantes, inclusive de acessibilidade dessas cores, mas o que que você pode trazer mais de informação a respeito delas? Legal, Paulo. Pegando esse sumário executivo aqui como referência, né, o Tableau ele tem um recurso aonde você pode, por exemplo, aqui já está bem visual que o tamanho da barra é o tamanho do total de vendas daquela linha de produtos, né? Então já vejo aqui, inclusive a gente organizou dessa forma, de uma forma aqui decrescente, né, do maior para o menor valor. A gente rapidamente já vê que telefones é a linha onde eu vendo mais, né? Vendi aqui 1 milhão, enquanto em cadeiras vendi 0,8. Mas o seguinte, nas cores, o Tableau tem um negócio sensacional que eu posso pegar uma medida. Então, por exemplo, aqui não é o que significa, mas só para tornar mais claro aqui para a nossa audiência. Eu posso pegar aqui o lucro e arrastar o lucro para uma componente, né, para um componente chamado cor, e aí ele transforma a escala de cor numa medida. O que eu estou dizendo aqui é que eu posso graduar de um tom mais vermelho, e aquele vermelho pode estar significando um prejuízo muito forte, a um tom mais azul, onde ele significa um lucro muito maior. O que o Magalhães pediu para a gente, ele tem um indicador que ele mede a performance daquela linha de produto. Então, isso também é muito interessante, porque, ou seja, eu estou vendo a barra, mas quando eu passo a cor aqui, eu estou dizendo, em outras palavras, cadeiras eu estou vendendo bem, cadeiras de uma certa forma, né? Quando a gente passa o mouse aqui para a margem, está me dando 16% de margem no negócio, é uma margem saudável, tá? Mas a performance não, porque esse indicador que foi criado especificamente para o negócio do Magalhães, e o Tableau te traz essa flexibilidade, você também poder criar um cálculo, né, um campo calculado, ele vai trazer se eu estou conseguindo vender o mix de produtos da linha de cadeira. E aqui, como a cor está em laranja, eu já sei que não estou conseguindo vender o mix. Por quê? Eu tenho, por exemplo, eu tenho a cadeira presidente, eu tenho a cadeira diretor, eu tenho a cadeira para secretária. Então, assim, eu tenho vários tipos de cadeira. Eu tenho a cadeira de couro, eu tenho a cadeira que é só de tecido. Então, o mix de produto em cadeira não está sendo vendido. E entre todas as linhas aqui, né, porque as demais, embora máquinas aqui estão num tom já quase acinzentado, mas não é laranja ainda. Então, cadeiras é um problema sob a perspectiva de mix. E isso é muito legal, porque o Tableau vai te trazer esse tipo de análise, né? Que é você o seguinte, poxa, eu estou vendendo bem, estou tendo a lucratividade bem, mas tem um indicador que é o mix, que é super importante. Eu poderia ter um outro indicador que seria, eu preciso fazer um market share em todas as regiões, ou seja, eu preciso crescer em todas as regiões. Então, à medida que o problema vai surgindo, a gente consegue trazer isso para uma visão no Tableau. E aí, é uma circunstância que aonde menos é mais. Você não precisa estar com todas as informações em tela, que você não sabe onde você vai navegar. Deixa eu dar um exemplo aqui, Paulo, para você e para todo mundo que está nos assistindo. Se eu clicar em cadeira, e a gente colocou esse recurso, que é um recurso sensacional, e o pessoal fala, não, mas como que eu vou fazer isso? Tem uma programação específica? Não, tá? Veja que eu cliquei em cadeiras, e agora ele vai trazer para mim a linha de produto em detalhe. Então, né, vocês devem se lembrar da outra tela, onde eu estava falando do total. Agora eu tenho a minha margem de vendas, que está nos 16. E eu tenho aqui quais são os produtos de cadeiras que são mais vendidos, né? Porque, de novo, cadeira é uma linha. E tem ali as SKUs, né? Como o mercado fala, SKU é a denominação de um produto específico, um part number, um código de produto, que às vezes está cadastrado aí no seu RP ou no seu CRM ou no software que você gerencia a emissão das suas notas fiscais. Então, a gente também classificou aqui, olha, cada produto pelo percentual de margem que ele está trazendo. E aqui, de novo, em destaque, 2 produtos são problemas, né? Porque embora eu tenha uma venda muito interessante do produto 156, que está na linha de cadeira, só para a gente não se perder aqui, o percentual da margem de vendas é de 9,7, que está abaixo dos 16, que é de toda a linha de cadeiras, né? Então, essa aqui é uma regra de negócio, aonde todo produto que cai abaixo, né, um percentual abaixo desses 16, ele tem que ser analisado com mais profundidade. E esse recurso aqui é um recurso que o Magalhães pediu, falou, poxa, eu preciso bater o olho e saber quem são meus detratores. Então, rapidamente, ele já consegue ver aqui que ele precisa investigar melhor o produto 156 e o produto 147. E se eu clicar aqui de novo, ele vai detalhar produtos. Então,
é a intuitividade de como usar uma ferramenta de visualização e, mais do que visualização, de análise de dados, Paulo. É muito interessante isso aí que você mostrou, Elbert, porque hoje um dos grandes desafios que a gente vê na maioria dos clientes é justamente trazer esse detalhamento de produtos e também dos próprios clientes que eles possuem, né? Eu já vi aí que você mostrou um detalhamento aí bem interessante a nível de produto, então eu queria falar um pouco sobre essa outra demanda que a gente percebe que o mercado está tendo, que é de trazer esse detalhamento a nível de clientes, né? E por que esse detalhamento a nível de clientes? Né? Como que a gente tem que classificar, segmentar os mercados que eles atuam, né? Como é que hoje os clientes são avaliados? Eles são tratados todos de forma igual, independente do perfil, do padrão de compra ou do padrão de comportamento deles? No que a gente pode diferenciar um ao outro? Eu sei que você preparou alguma coisa nesse sentido também para o Magalhães, correto? Correto, Paulo? Assim, eu acho que vou entregar minha idade aqui. Eu já tenho uns 30 anos que eu estou à frente de áreas de negócios, de lideranças em empresas. E, de fato, assim, se tem um ponto que é relevante para você fazer o seu negócio crescer, é pensar na segmentação. Então, entendendo que a base do Magalhães era uma base que permitia a gente também sugerir para ele, né, uma visão mais segmentada, mais granular de perspectivas de como os clientes estão atuando, de como os clientes estão agrupados, de como eles compram, a gente pensou nessa seguinte visão, olha, vou voltar aqui, né? Então, veja que a gente também pensou de uma forma bem fluida, a gente ofereceu várias alternativas, né? Porque a gente entende que isso aqui não vai ser um dashboard só para o Magalhães. A gente está pensando num dashboard que é corporativo. E aí, talvez, quem está nos ouvindo já pergunta, tá, mas eu tenho dados aí que, de repente, nem todo mundo pode ver. Verdade. Então, o Tableau também tem uma forma muito simples de tratar, desculpa, de tratar essa governança de dados, né? Eu posso criar um filtro de linha, né, que é um Role Level Security, como é uma expressão mais comum aí para quem é um pouco mais do ramo, mas no final do dia é isso, aquele dashboard ele foi preparado para a organização, mas eu consigo, quando eu publico esse dashboard para acesso das pessoas, não só do Magalhães, mas da equipe do Magalhães, né, dos outros diretores e colegas, presidentes da empresa, eles conseguem ver o que realmente ele precisa, que é a real, que realmente ele precisa para tomar a decisão, né? Em outras palavras, se eu não posso ver margem de vendas, essa informação não vai aparecer na tela para mim, tá? Se eu sou só o gerente da linha de telefones e cadeiras, eu só vou ver telefones e cadeiras. Então, você me perguntou aqui sobre o que eu preciso entender, e a gente pensou em palavras-chave, né, para orientar ali o comportamento e a direção aonde eu preciso clicar. Eu posso clicar aqui em base de clientes, mas veja que aqui embaixo também, os vários dashboards ficam disponíveis. Porque, eventualmente, a pessoa não quer voltar para essa tela inicial. A gente até poderia fazer, vou voltar para a tela anterior, etc. A gente sempre trouxe o usuário para a área principal aqui, né, para a capa, que foi uma demanda do próprio Magalhães. Ele falou, não, eu quero que todo mundo volte para a capa. Mas a gente deixou em aberto, né, e você falou aqui, eu posso, por exemplo, clicar na base de clientes. E quando eu clico aqui na base de clientes, seria o mesmo recurso que eu poderia ter lá na tela inicial, que eu posso habilitar ou desabilitar da forma como fizemos aqui, tá? Você tem bastante flexibilidade de criação dentro do Tableau. E aí tem um ponto importante, né? O Tableau é uma empresa que foi pensada não só para te dar um poder visual, a gente consegue fazer muita coisa no Tableau, muita coisa inusitada, a gente já fez diversos projetos aqui, Danilo já entregou coisas assim que mirabolantes, pareciam mais um sistema do que só uma ferramenta de análise. Mas o compromisso da ferramenta Tableau é você entender seus dados. Então, você precisa ter em tela não só visualização, gráficos, mas recursos que te permitam, à medida que o problema vai surgindo e você precisa aprofundar na solução, que você consiga, de fato, chegar a uma tomada de decisão ou ter insights para melhor tomar essa decisão, tá? Então, o que a gente pensou aqui em clientes, né? A gente traz os top clientes, a gente traz os clientes ativos, né? A gente trouxe a nossa capacidade de adquirir novos clientes, que é essa expansão de market share. Então, o que a gente foi vendo, e na base do Magalhães tinha um campo muito interessante, que a gente via o momento em que o cliente comprou a primeira vez. Então, a gente vê aqui, ó, em 2016, por exemplo, entraram 103 clientes novos. Mas a partir do momento, né, que a gente foi evoluindo ano a ano, o Magalhães tem um problema, que a capacidade de conquistar cliente novo é um desafio para ele hoje, e que já está demonstrado aqui nesse gráfico, e que, obviamente, ele pode fazer filtros, ele pode clicar aqui, que a gente botou esse recurso para ele aprofundar, ver, por exemplo, quando eu boto aqui esse maisinho, eu posso, e esse é um recurso que, olha,
eu não vi em outras ferramentas, tá? Inclusive, a gente teve um caso recente de um cliente que falava assim, Elbert, mas eu quero ter o ano, como está aqui 2016, quero clicar e eu quero abrir os meses de 2016 numa única tela. A ferramenta que eu estou usando hoje me manda para uma outra tela que eu já li, eu já fico perdido. Não, no Tableau você tem tudo numa única visão, tá? Então, a gente também segmentou os clientes pela capacidade que aquele cliente tem de gerar rentabilidade para o negócio. E aqui, quanto mais puxado para o azul, maior a rentabilidade que a gente está tendo. Né? Se eu pego esse cliente aqui, ele, né, já está me chamando a atenção, veja como que o lado visual da cor também te ajuda. Eu vou logo ali no problema, né, destacou entre os tons de azul aqui, caminhando para o cinza, onde está mais para o neutro, esse aqui em laranja, né, que está dentro de uma queda de vendas que esse cliente está tendo e, por consequência, também diminuindo a margem de vendas que ele poderia ter conosco. E aí, Paulo, essa visão aqui também, a gente traz esse campo aqui de segmentos, tá? Não sei se por si só, vou até deixar, Paulo, vou te fazer um desafio, né? Quando eu boto aqui, né? Porque é um dos compromissos do Tableau é isso, você poder entender algo sozinho. Como que você lê esse quadro aqui que a gente fez? Então, como eu posso ver aí, é basicamente uma classificação do cliente aí por meio do perfil de compras deles, né? Correto? Correto? Bem interpretado, né? O que a gente pensou aqui é o seguinte, então a gente se reuniu lá com Magalhães e equipe, eu tenho um cliente que está fidelizado, que é aquele cliente leal, então eu posso, a partir de uma regra, né, que seja total de vendas, e aí numa combinação que isso não é nosso, tá, pessoal? Digamos, é uma métrica de mercado, que é o RFV, que é a retenção, a frequência e o valor monetário, né? Quanto que aquele cliente realmente compra. Como a operação do Magalhães é uma operação de varejo, então você pode pensar o seguinte, né? Qual foi a última vez que aquele cliente fez uma transação comigo? E atribuir uma nota. Porque, por exemplo, dependendo da característica do seu negócio, você espera que seu cliente compre de você toda semana, todo mês. Né? Por exemplo, aqui eu vou ao supermercado toda semana tem que fazer ali uma comprinha, né? Mas, se eu, por exemplo, óleo do meu carro eu troco a cada 10 mil quilômetros, normalmente a cada 4 meses eu estou trocando um óleo. Então não adianta aquele, né, meu fornecedor ali de óleo esperar que eu chegue num tempo inferior a esse, só se der algum problema, der um BO lá. Então, ou seja, essa metodologia te ajuda a perceber o quanto que você está retendo o seu cliente, qual é a frequência que ele tem de compra e qual é o valor monetário. E o que a gente fez aqui, então, que a gente sugeriu foi, criando essa metodologia, a gente prescreve algo. Então, se eu sou aqui um vendedor e estou analisando esse painel, eu vou ver aqui, olha, que caiu na categoria de risco alguns clientes que eu tenho. E o que eu preciso fazer? Via de regra, a primeira ação está aqui. Porque a gente já entendeu que enviar um e-mail personalizado para tentar reconectar, oferecer renovação, etc., isso tem uma taxa de sucesso alta. A gente poderia oferecer outras, tá? Mas a ideia aqui é, de bate-pronto, o Magalhães ter algo na mão e a equipe dele, sobretudo, olhar. Mas um ponto interessante aqui, por exemplo, se eu sou um CFO da empresa do Magalhães, ou seja, um diretor de finanças ali, que olha para isso também, que tem acesso a esse dashboard, eu já vou logo pedir uma reunião com o Magalhães. Fala, Magalhães, em risco aqui, olha, a gente tem 57 milhões. Então, isso aqui bota totalmente vulnerável a nossa empresa para o planejamento que a gente fez esse ano. Então, perceba que é um dashboard que ele é comunitário ali dentro da organização. É, realmente, viu? E ao mesmo tempo que ele é comunitário, ele dentro de toda a organização, ele traz recursos que ele consegue ser utilizado aí por diversos setores, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue ver aí atuações aí tanto a nível comercial quanto a nível gerencial, a gente tem, por exemplo, aí diversos fatores aí que podem inclusive influenciar na perda ou não de clientes, né? E a gente poderia envolver inclusive até um setor de marketing, por que não? Dentro dessas negociações. Então a gente tem, por exemplo, aí que eu posso ver aí de clientes perdidos ou clientes hibernando ali, que a gente tem muito forte também esse conceito de churn, correto? Boa interpretação também, Paulo. Isso mesmo, né? O churn é um indicador comum na maioria das empresas, né? O churn, para aqueles que não estão muito familiarizados, é a probabilidade ou perda de cliente. Então, quando eu tenho churn, eu tenho clientes que deixaram de transacionar comigo. Então, o importante é você conseguir virar e falar o seguinte: o que eu preciso fazer para evitar o churn? Quando ele acontecer, óbvio que você vai tentar recuperar e talvez isso tenha um custo muito maior. Então,
o custo menor, não só de não perder a receita, como garantir também que o seu cliente ele continue comprando, é você não deixá-lo sair. E para isso o Tableau tem aqui modelos, né, que você consegue criar para que ele possa sinalizar que aquele cliente está em risco. Um exemplo está aqui em tela. Mas você falou em churn, Paulo, eu posso também aqui demonstrar, deixa eu navegar aqui no outro, vou navegar aqui por baixo mesmo, a gente, né, tem aqui uma questão de tempo, para respeitar o tempo aqui proposto para todos, mas você pode chamar de churn, você pode chamar de um valor da vida útil do cliente com essa taxa de rotatividade. Então, a gente trouxe aqui também uma análise de churn para o Magalhães, né? A gente calculou, fez cálculos específicos dentro do que era a regra dele, do que ele considerava churn. Eu já tive clientes que falaram, churn, se o cliente deixar até 6 meses que ele não compra comigo, tudo bem. Não é um churn ainda. Mas se do 7º mês em diante ele deixar de comprar, pode ser um churn, tá? A gente fez toda uma análise aqui, analisando o negócio dele, né? Desde 2016 a 2021, que foi a base de dados cedida, porque isso é legal também, tá? Isso aqui é um dashboard dinâmico. Na hora que a gente plugar esse dashboard conectado ao ambiente de base de dados dele, que pode ser um ou mais, inclusive o Tableau oferece uma ferramenta chamada Tableau Prep, sensacional, pessoal, porque, seja, antes do Tableau Prep, se eu preciso preparar dados, eu precisaria conhecer a linguagem SQL. Né? E linguagem SQL não é para todo mundo, embora não seja uma linguagem complexa, mas eu sou analista financeiro, eu não tenho vocação para ficar aprendendo SQL, eu quero é analisar meus dados. Né? Então, o Tableau Prep ele não só te ajuda de uma forma bem intuitiva, porque ele tem vários componentes a preparar seus dados, como ele também pode automatizar fluxos de dados. Né? Eu preciso fazer uma conciliação, por exemplo, entre um problema do financeiro, né? Será que a nota fiscal que foi emitida saiu o produto correto? Então, eu posso fazer uma conciliação num fluxo criado no Tableau Prep. Então, Paulo, aqui é um belo exemplo de um churn de cálculos que a gente fez aqui e que eu posso, né, utilizar os filtros para ver um churn por linha de produto ou, eventualmente, por clientes. Legal que você mostrou, Elber. E o que me chama a atenção, né, nesse desenvolvimento é que, de fato, né, o Magalhães ele vai conseguir mais do que analisar os dados dele, né, ele vai contar uma história, né, na forma de como foi montado esse dashboard, né? Existe uma lógica em tudo que foi pensado. E eu queria entender o que que você pensou sobre esse detalhamento quando a gente fala sobre produtos, né? Como é que a gente consegue ver isso aí na prática? Legal. Bom, se eu vou aqui em produtos, né? Então, eu posso aqui olhar o seguinte. E você disse bem, né? Contar a história através dos dados é uma habilidade que a maioria de nós vem buscando. Outro dia eu fiz uma pesquisa, estava navegando no Google e me deu uma curiosidade de pesquisar lá no Google Trends a palavra data literacy, que ou seja, eu ser letrado, entre aspas, nos dados, né? E por incrível que pareça, eu me surpreendi, assim, é uma das palavras que mais cresceram em termos de busca, porque as pessoas, os usuários, né, TI ou não TI, da área de negócios, das áreas finalísticas, querem entender como analisar seus dados. Então, aqui em produtos, né, eu posso navegar aqui, por exemplo, e aqui num produto 18, aí o filtro vai reagir, obviamente o Tableau calcula tudo para mim. Eu vou aqui num produto no 12, 12 é o mês do meu aniversário, viu, pessoal? Se quiser mandar um presente para mim em dezembro, eu só gosta aí, manda um like que eu recebo, tá? Com muito carinho. Então aqui, por exemplo, eu pego o produto 12, né? Eu tenho todas as informações necessárias, evolução de vendas do produto 12 ao longo dos anos, como que ele me traz vendas, como que ele me traz margem, como que é a margem absoluta, né? Mas aqui também a gente criou um recurso muito interessante que, olha, esse produto 12, suponhamos que ele seja a cadeira presidente, né? Eu tenho 6 possibilidades de cadeiras, 6 SKUs de cadeira presidente diferente. Então aqui ele ficou no número 3. Ou seja, em vendas, ele está na meiuca ali. Ou seja, eu tenho um produto da linha de cadeira presidente que vende menos, mas eu tenho outros 2 que vendem mais. Então, a grande pergunta aqui é por que eu não vendo o mesmo valor que vendem os outros produtos, aqui no caso o 8 e o 13. Olha como que é uma avaliação rica e muito rápida, né? E isso é dinâmico, porque, ou seja, nesse mês pode ser o produto 12, no mês seguinte pode ser o produto 15. Então, você tem um dashboard que ele vai reagindo à medida que seus dados vão entrando na origem. Mas aqui, por exemplo, em margem de vendas, ele já é um produto que está deixando muito a desejar.
ele não tem a melhor margem de venda entre todas. Então, aqui eu posso reunir com o pessoal da fábrica, com o pessoal da produção, com o pessoal que está comprando insumos e ver como que a gente melhora essa margem de vendas. Eventualmente, eu tenho espaço para subir o preço. Então, eu tenho assim uma série de análises aqui por produto que eu posso fazer e comparando também o produto entre eles e entre outras linhas de negócio que façam sentido, tá? Não, muito legal, Elbert. Eu agradeço aí a sua apresentação. Acredito que foi feita de uma forma muito fluida, muito poderosa para a gente conseguir interpretar esses dados. Eu quero destacar para você que está nos assistindo, né, que o webinar de hoje ele trouxe um caso muito comum aí para as áreas de negócio, mas a gente tem cliente de vários segmentos, né, não só dos segmentos mais genéricos que a gente pode avaliar, assim como vendas, mas a gente pode falar, por exemplo, ali a nível de segmentos financeiros, RH, logística, né, suprimentos, tudo isso a gente consegue analisar e buscar ali um entendimento para que vocês analisem, interpretem, tomem decisões de acordo com os seus dados. Nós estamos já encaminhando para o final dessa apresentação. A gente quer informar que nós vamos publicar nesse dashboard na nossa página na internet, né, que é bhscriptos.com.br, criptos com K, pessoal. Lá na seção blog, né, para que vocês tenham acesso a tudo que a gente foi falado aqui hoje. E através do nosso chat, a gente também pode, né, também via e-mail, falar com vocês, caso vocês tenham interesse em ter uma plataforma, né, tão poderosa, tão rica em análise de dados como essa à disposição de vocês. E ao mesmo tempo, se vocês também tiverem dúvidas, a gente tem total disposição para conseguir apoiá-los. Agradeço a participação de todos, né, eu reforço que a plataforma Tableau, ela oferece um diferencial enorme, né, como o seu objetivo é trazer análises robustas de uma forma muito fácil e democrática para todos os usuários dentro da empresa. Então, ou seja, né, por meio de uma ferramenta que muitas vezes em outras soluções vocês somente visualizariam os dados, nesses casos vocês conseguem, além de visualizar, vocês conseguem entender e ter um apoio para a tomada de decisão mais assertiva. A gente agradece a participação de vocês.